Boa tarde. Nossa aula de hoje é sobre verbos, tá? Livro de português, página 117. Você sabia? Verbo é uma palavra que indica uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Os verbos precisam sempre concordar com as palavras com as quais se relacionam, de maneira que as frases tenham sentidos. Os verbos indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Eles podem indicar diferentes tempos. Há verbos que nos transmitem, por exemplo, a ideia de passado, assim como há verbos que indicam o tempo presente e o tempo passado. Há verbos que indicam o futuro. Página 118. Aeróbica das pulgas. Abaixa, enrola, puxa, torce. Vira, remexe e agora pula. Ê! As pulgas adoram essa parte da aeróbica. As palavras abaixa, enrola, puxa, torce, vira, mexe e pula indicam ações que as pulgas realizam. As palavras que indicam ações são conhecidas como verbos. Verbo e concordância verbal. O catador de piolhos. Era uma vez um cientista que tinha uma missão especial, exterminar piolhos. Ele inventou o catador automático de piolhos, uma mão elétrica que catava os bichinhos da cabeça das crianças. No início, o catador foi um sucesso, só no início, porque vocês sabem como os piolhos são piolentos. A mão catava os piolhos, mas os piolinhos ficavam inteirinhos. Quando ele percebeu que o seu invento não estava acabando com todos os piolhos dos meninos, transformou o catador em caçador e fazedor de cafuné automático. Foi um estouro, e os meninos que adoram um carinho passaram a dormir com um cafuné gostosinho. Boa noite, piolinhos. Página 119. Ele inventou o catador automático de piolhos. Ele percebeu que o seu invento não acabou com os piolhos. Os meninos adoram um carinho. As palavras destacadas indicam uma ação, por isso são chamadas de verbos. Os verbos, além de indicar ações, podem indicar também um estado. Os meninos estão felizes. A palavra estão indica o estado que os meninos estão neste momento, por isso também é um verbo. Os verbos podem ainda indicar um fenômeno da natureza. Chove muito lá fora. A palavra chove indica um fenômeno da natureza, sendo assim, é um verbo. Os verbos devem sempre concordar com aquele que pratica a ação ou com aquele de quem se observa o estado. Esta concordância deve ser feita em gênero, masculino ou feminino, ou em número, singular ou plural. Encontre e sublinhe os verbos nas frases a seguir. Depois escreva qual verbo destacado, conforme o exemplo. As crianças comeram bastante doce no almoço. Então, comeram, tá? É o verbo comer. O carro quebrou. Então, o verbo é quebrou. O verbo é quebrar, né? Vocês vão sublinhar quebrou, né? E o verbo é quebrar. Meu tio sairá tarde do trabalho. Vão sublinhar sairá. O verbo é sair. Eu danço bem. Então, vamos sublinhar dança, o verbo, né? E verbo dançar. Todos os meses eu recebo mesada. Então, recebo, tá? Vocês vão sublinhar recebo e o verbo receber. O palhaço está triste, está, vocês sublinham, o verbo é estar. As meninas são engraçadas, são, verbo ser. Relampejou a noite toda, relampejou, vocês sublinham, o verbo é relampejar. Choveu bastante, o verbo é choveu,
verbo chover. O rapaz chorou de emoção, ó, verbo chorou, chorar. Complete as lacunas com o verbo solicitado, fazendo com que ele concorde com quem pratica a ação. Ó, o verbo é ser, né? Então, vamos lá. As meninas são amigas, porque está no plural, então não pode ser amigas, né? As meninas são amigas. Letra B, gostar. Então, ela gosta muito do cachorro. O verbo é fugir. Os gatos fugiram ou fogem do menino. Agora, acordar. Meu primo acordou tarde ontem, então ele acordou. Foi ontem, então ele acordou. Agora, mamar. As baleias mamam ao nascer. Então, ó, mamam, tá? Página 121. Ortografia as, is, os, us. Cartaz. Um rapaz muito inteligente foi ver uma peça de teatro. Havia um cartaz na porta da loteria. Ele foi assistir uma peça de humor. Luiz morava num bairro perto de um chafariz. O pai de Luiz era o juiz da cidade. O pai de Luiz tinha um nariz bem fino e comprido. Luiz era um rapaz muito feliz. Na casa do juiz havia muita paz. Observe as palavras sublinhadas no texto. Todas elas são escritas com as terminações as, is, os, us. Precisamos ficar bastante atentos para a escrita correta destas palavras. Complete as palavras a seguir usando as, is, os, us. Ó. Rapaz, então, zás, timidez, eis, algoz, os, capaz, as, chafariz, is, feroz, os, verniz, is e luz, us. Organize estas palavras em ordem alfabética. Então, algoz, capaz, chafariz, feroz, luz, rapaz, timidez e verniz. Página 122. Enquanto as palavras arroz, rapaz, raiz, nariz, feroz e 10 no diagrama, tá? Então, meus amores, a atividade de hoje é só essa, tá? Um beijão para vocês.